Olá, aqui é o professor Juliano, eu sou professor de Administração e Contabilidade do Instituto Federal do Amazonas e hoje nós vamos falar sobre globalização. Eu separei 5 vantagens e 5 desvantagens desse fenômeno para que você compreenda que tudo na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim, a depender do que você adota como referencial. Antes de nós falarmos aí sobre esses itens, é importante que você compreenda o conceito de globalização. A partir da concepção aí do geógrafo e economista David Harvey, na sua obra A Condição Pós-Moderna, a globalização está ligada à compressão do espaço e do tempo. Isso nos leva a compreender a globalização como um fenômeno de integração ao nível político, econômico e cultural mundial, marcado aí por essa compressão do espaço e do tempo falado aqui pelo nosso geógrafo e economista. Vamos pensar agora nas vantagens e nas desvantagens. A primeira e mais óbvia, na minha opinião, de todas, é a diminuição das distâncias e do tempo, que foi assinalado aí pelo David Harvey como compressão espaço-tempo, Isso ocorreu graças aos avanços tecnológicos ocorridos no campo da comunicação e dos meios de transporte, cada vez mais rápidos e mais eficientes, aí, fruto principalmente do advento das tecnologias da informação e comunicação e da tal World Wide Web, ou seja, da internet. Essa configuração permitiu a difusão de notícias e conhecimentos de forma muito mais rápida, transpondo barreiras físicas e políticas em todo o mundo. Outro aspecto que pode aqui ser considerado positivo da globalização é a redução do preço médio dos produtos. Embora essa não seja uma característica constante em todo momento e em todas as economias. Através da maior integração política mundial, entre outros elementos como a formação dos próprios blocos econômicos, como o Mercosul, muitos produtos acabam se tornando mais baratos e também mais abundantes, com maior disponibilidade, sendo, portanto, largamente difundidos em todo o planeta. Em muitos casos, os produtos industrializados têm os seus processos produtivos descentralizados em várias partes do mundo, com várias filiais, o que contribui para a diminuição aí dos custos produtivos, Além disso, nós temos também os avanços no campo científico e do conhecimento, que é o intercâmbio de descobertas e de informações. Hoje, por exemplo, se há uma nova descoberta no campo da medicina realizada em algum país, como o caso recente que a gente teve de Covid-19, as vacinas, o restante do mundo passa a ter esse conhecimento da novidade quase que em tempo real. E informações diversas sobre dados econômicos, políticos, sociais, acabam se dispersando muito mais rapidamente, contribuindo aí para o avanço de muitas áreas do saber, e não só da área econômica e administrativa. Não é por acaso que o sociólogo espanhol aí, o Manuel Castells, afirma que nós estamos vivendo a sociedade do conhecimento. Você concorda? Então, outro campo aqui importante, de se tratar como vantagem é a facilidade de investimentos, E essas vantagens de investimentos têm a ver com a colocação de empresas, no caso de investidores em empresas brasileiras nas bolsas de valores, sejam elas aqui no Brasil ou no mundo. Então, o investidor americano ele pode tranquilamente negociar ações de empresas brasileiras na bolsa de valores e se tornar dono de parte de uma empresa aqui no Brasil. O mesmo ocorre com investidores brasileiros que podem, por exemplo, comprar ações lá nos Estados Unidos, na bolsa de valores de Nova York, a Nasdaq. Então vejam como essa vantagem pode trazer também um intercâmbio de capital. Além disso, a integração de sistemas. O Pix realmente acabou revolucionando a nossa forma de enviar e receber dinheiro, não é mesmo? Isso só foi possível pela integração de sistemas entre o Banco Central do Brasil e as instituições bancárias brasileiras. Então a globalização também possui um dedinho aí nesse bolo, já que permite que o país integre os sistemas com os demais bancos e empresas no mundo, permitindo que transações comerciais, financeiras, de compra e de venda sejam muito mais facilitadas
por essa conversa entre os sistemas informáticos. Você já pensou que o teu cartão de crédito emitido aqui no Brasil pode ser usado para fazer compras lá na China em uma viagem que você fizer, por exemplo? É tudo isso graças à integração e à possibilidade de conversão da moeda dessas bandeiras dos cartões, né? A gente tem muitas outras vantagens que poderiam ser elencadas aqui, mas essas são as que eu considero principais. Mas como você sabe, né, todo fenômeno como esse também traz consigo algumas desvantagens. Vamos pensar aqui também nas principais. A primeira que eu considero, né, como uma principal desvantagem é a mundialização e difusão do sistema capitalista dominante. Então, a globalização não é responsável pelo surgimento do sistema capitalista, mas ela mundializa, né? Ou seja, ela dissemina, difunde esse sistema e os seus valores dominantes, que são valores das elites, para toda a sociedade global, como o dinheiro como centro de tudo, a acumulação de capital e de riquezas, a divisão de classes sociais, a própria propriedade privada, a divisão entre quem detém os meios de produção e quem detém a força de trabalho, a própria exploração desse trabalho, entre vários outros valores da sociedade capitalista, né? Tudo isso que nós falamos agora nesse primeiro ponto de desvantagem nos faz caminhar para uma sociedade com desigualdades econômicas, sociais e estruturais, né? Já que a própria globalização permite o acesso às suas vantagens em maior escala aos países desenvolvidos e em menor escala aos subdesenvolvidos, seja economicamente pela questão do acúmulo de capital, né, na mão de poucos ou de empresas aí multinacionais, seja socialmente pelos próprios padrões de vida que são imputados à sociedade, que é dividida em classes, onde poucos têm muito e muitos têm pouco para sobreviver, e onde muitos são estruturalmente considerados e condicionados à margem do desenvolvimento da sociedade, fadados ao que Carolina Maria de Jesus dizia em seu Diário de uma Favela como sendo o quarto de despejo, onde vai tudo o que não presta mais, né? Além disso, como questão principal aqui de desvantagem, que eu também considero, é a questão ambiental, né? O ritmo consumista, cada vez mais intensificado, que se estabeleceu no mundo, acabou contribuindo para uma maior exploração desses recursos naturais, além de uma progressiva aceleração do processo de poluição do ar, das águas, né, dos meios produtivos como o solo. E como consequência, o aquecimento global e devastação das florestas são aqui alguns argumentos, né, que são constantes quando a gente fala nessas proporções que a globalização tomou enquanto fator, né? Uma outra desvantagem que eu considero importante aqui é o imperialismo econômico, que também, né, imputa em uma escala global costumes, maneirismos e práticas de vida em sociedade que são características de outras nações no globo. Ao mesmo tempo que isso é benéfico porque promove a pluriculturalidade, digamos assim, e a plurissociabilidade das pessoas, também contribui para o esquecimento de algumas raízes e tradições locais e daquilo que era considerado aí valor cultural ou social de um povo ou de uma nação, né? E não menos importante, né, por fim, a disseminação de fake news, né, em uma sociedade que é extremamente pautada nas redes sociais e no contato virtual, que eu acredito ser um ponto negativo aqui a destacar, né? Porque a disseminação de informação por si só é tão rápida que a checagem acerca da origem dessa informação é completamente descartada nas redes sociais e muitas notícias falaciosas são consideradas como verdadeiras pelos usuários dessas plataformas. E isso contribui para a proliferação, digamos assim, de uma sociedade que consome informação, seja ela qual for, sem nenhum tipo de rigor científico. Não é verdade? E aí, gostou da nossa rápida conversa aqui de hoje sobre as 5 vantagens e as 5 desvantagens da globalização?
com certeza você aí já identificou outros pontos para além desses pontos que eu falei. Então, se você já identificou outros pontos, deixa o seu comentário aqui embaixo no vídeo, tá certo? Um abraço do professor Juliano e até a próxima!